Boa noite, né? Na aula passada, nós falamos sobre dolo, culpa, intercrimes, falamos sobre consumação, classificamos os crimes quanto ao resultado naturalístico e hoje a gente começa falando sobre tentativa. Olha, é de longe o assunto mais importante de direito penal na parte geral. É de longe a parte mais importante do nosso curso. Não tem prova sem esse assunto. Beleza? Então vê bem. Olha o que ele fala aqui, ó. Artigo 14, vê. O artigo 14 do Código Penal, ele trata no inciso 1 o crime consumado, que a gente já trabalhou, quando ele reúne todos os elementos, que é a última etapa do intercrimes. Porém, o inciso 2, ele fala de crime tentado. Presta bem atenção aqui. Olha o que diz o artigo. Artigo 14, caput. Disse o crime, inciso 2, tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstância alheia à vontade do agente. Preste atenção. Então, o crime será tentado pelo nosso Código Penal quando iniciar a execução o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Isso é o crime tentado. Beleza? Aí diz o parágrafo único, ó. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1/3 a 2/3. A gente vai tratar isso daqui a pouco. Mas vamos lá. Veja. Se alguém perguntasse a você o que é a tentativa de um crime, nada mais é do que um crime onde o agente não chega ao seu resultado pretendido por uma circunstância alheia à sua vontade. Agora, para isso, a gente, antes de tudo, tem que entender, presta bem atenção, quando é que a gente sai da fase de preparação e inicia a fase de execução. Por quê? Quando a gente chega na execução, a gente pode ter o artigo 14, inciso 1, que é o crime consumado. A gente pode ter, o artigo 14, inciso 2, que é o crime tentado. A gente pode ter a desistência voluntária, que é o artigo 15, primeira parte. A gente pode ter, o arrependimento eficaz. A gente pode ter, o crime impossível, no artigo 17. E por incrível que pareça, meio deslocado aqui, a gente pode ter também o arrependimento posterior. O arrependimento posterior, eu vou até marcar cor, porque nós estamos presentes no artigo 16 do Código Penal. Então, é importante que quando você esteja estudando em casa, você saiba a diferença quando é que a gente muda da preparação para a execução. Quando é que realmente a gente saiu dos atos preparatórios e a gente ingressou no ato de execução. Para a gente saber isso, antes a gente precisa entender quais são as teorias que explicam a tentativa.
Anote no seu caderno aí. Teorias que explicam a tentativa. Teorias que explicam a tentativa. Primeira teoria. Teoria subjetiva. Ó. Teoria subjetiva. Só olha para cá rapidinho. Essa teoria aqui, ela só leva em consideração o desvalor da conduta. O desvalor da conduta. Anote isso no caderno de vocês. Esta teoria só analisa o desvalor da conduta. Para se punir a tentativa. Pouco importando o desvalor do resultado. Pouco importando o desvalor do resultado. Logo, pode-se punir o agente, ainda nos atos preparatórios. E nem sempre o juiz deve atenuar a pena. Então, ó para cá. Na teoria subjetiva, a gente só quer saber qual é o desvalor, qual é o grau de reprovação daquela conduta humana. Então, aqui, a redução da pena não é obrigatória. A redução da pena não é obrigatória. Então, para o juiz, o que importa é qual é a vontade do cara. Eu não quero saber se ele atingiu o bem jurídico. Eu não quero saber o resultado. Eu só quero saber a sua conduta. Beleza? Segunda teoria. Quando eu fechar tudinho, eu dou um exemplo que a gente fecha tudinho. Beleza? Vamos lá. Deixa eu só explicar as teorias. Segunda teoria. Teoria objetiva. Teoria objetiva. Ó, a teoria objetiva, preste atenção, ela analisa o desvalor. Ela leva em consideração o desvalor da conduta e ela leva em consideração o desvalor do resultado. Agora sim, para se punir a tentativa, a gente vai levar em consideração a conduta do cidadão e a gente vai levar em consideração o resultado atingido por ele. Essa teoria analisa o desvalor da conduta e o desvalor do resultado. Beleza? Então, puxa uma observação no caderno de vocês. Puxem
Observação no caderno de vocês. A redução nesse caso, torna-se obrigatória. Ó, a redução nesse caso é obrigatória. É obrigatório. Ó, chegou um cidadão de bem. Perceberam? Chegou um cidadão de bem. Vamos lá. Coragem. Beleza? Então, ó, olha pra cá. Presta bem atenção. O resultado consumado aqui não vai ser diferente do resultado tentado? O que é que vocês acham? Na hora que o juiz for analisar, se ele analisa o resultado, a pena vai ser igual no crime consumado e o crime tentado? Claro que não. Se o crime for consumado, a pena é mais grave. Então ele diferencia aqui, tá? O crime consumado do crime tentado. Beleza? Então vê. Essa foi a teoria adotada no Brasil. Tranquilo? Teoria objetiva. Mas calma, a gente só está engatinhando. Próxima teoria. Teoria sintomática. Ó. Teoria sintomática. Essa é importante. Teoria sintomática. Vamos lá. Anota lá o conceito dela. Preconizada pela escola positivista. É bom saber isso. Preconizada pela escola positivista. Ou positiva. Só analisa a periculosidade do agente. A periculosidade do agente. Então, ele não quer saber a conduta, ele não quer saber o resultado. Ele quer saber a periculosidade do agente. Quem é que defendia isso? Lombroso, tá? Na sua escola criminalística, ó. Lombroso dizia o seguinte, ó pra cá, gente. Se por um acaso, o cara por si só já tem uma natureza má, o crime que ele tentou cometer, ele vai ter a mesma pena. Aqui não faz diferença entre ato preparatório e ato de execução. Então anote isso no caderno de vocês. Observação, categoria. Essa é a categoria. Pune-se os atos preparatórios, não sendo necessário, a redução da pena. Não sendo necessário, necessária a redução da pena.